Escola Dominical Ritual. Professor Ademar Silva Santo. Venha conosco até o final dessa lição. Vai ser uma bênção na sua vida. Compartilhe. Domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus que só... Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos dando continuação à escola dominical virtual, a esse assunto glorioso da CPAD, e que nesse trimestre, aqueles que estiverem participando desse seminário, eu vou estar enviando um certificado para você. Basta você fazer seus comentários e lá no comentário você colocar seu nome completo e dizer que você quer um certificado. Quero agradecer a todos que estão participando, aqueles que estão comentando, aqueles que estão compartilhando, aqueles que estão curtindo e se inscrevendo no meu canal. Eu preciso de bastante inscrito e gostaria que vocês se inscrevessem. A lição de hoje é a lição de número 3, entrando no tabernáculo, o pátio. Nessa lição vamos ver o projeto dado por Deus para a construção do pátio do tabernáculo, como foi. Nós vamos entrar de forma que nós vamos trazendo a lição, vamos acompanhando os estudos desse trimestre. Agora o tabernáculo está pronto, né? Os artesãos que estudamos a semana passada já fizeram um lindo e precioso trabalho. Então agora nós precisamos agora entrar nessa lição, que nós vamos dar entrada no tabernáculo. E aí nós vamos parar agora no pátio, e daí para frente nós vamos ver o que tem no pátio do tabernáculo. Eu vou estar mostrando para vocês que o pátio tinha posição especial. Isso aponta para a necessidade de termos a consciência da centralidade do Pai Celestial em nossa vida, e no mundo onde múltiplas coisas nos convidam a violar a centralidade divina. Então nós vamos ver no estudo do tabernáculo que tudo aponta para Cristo, e aponta também para como nós devemos trazer Deus para o nosso centro. O texto áureo diz o seguinte: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Verdade prática: para entrar à presença de Deus no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta, e essa única porta é Jesus. Na introdução nós vamos ver que o tabernáculo representa um grande símbolo espiritual para o povo de Israel. Deus se centralizava no meio de seu povo. Então, nessa perspectiva que nós estamos olhando aqui da lição que nós vamos estudar, nós veremos a posição do pátio do tabernáculo entre as tribos de Israel, descreveremos a construção da cerca do pátio e conheceremos mais sobre o sentido da porta principal do pátio. Cada imagem nos revelará um valor espiritual edificante concernente à obra expiatória de Cristo. O objetivo geral é conscientizar acerca da centralidade de Deus na Igreja de Cristo. Então, meus queridos, nós precisamos verificar no objetivo que nós vamos estar vendo sobre o pátio aqui, o tabernáculo que nós estamos vendo. Nós vamos ver que o objetivo dessa lição é que nós possamos atingir o alvo, e nosso alvo é Cristo ser o centro em nossas vidas, Cristo ser o centro em nossas igrejas. Antes de entrar na lição, vou trazer aqui um conto popular, uma lenda do Oriente, que um jovem chegou à beira de um oásis, junto a um povoado, e aproximando-se de um velho, perguntou-lhe: que tipo de pessoas vivem nesse lugar? E aí o sábio olhou para aquele jovem e perguntou também a ele: que tipo de pessoas viviam no lugar de onde você vem? Ou um grupo de egoísta e malvado, replicou o rapaz: estou satisfeito de haver saído de lá. E aí o sábio olhou para ele e disse: a mesma coisa você vai encontrar aqui.
No mesmo dia, um outro jovem se acercou do oásis para beber água, e vendo o ancião, perguntou-lhe, fazendo a mesma pergunta, que tipo de pessoa vive por aqui, Senhor? E o velho respondeu com a mesma pergunta, que tipo de pessoa vive no lugar de onde você vem, meu jovem? E o jovem respondeu, um magnífico grupo de pessoas, amigas, honestas, hospitaleiras. Fiquei muito triste por ter deixado este lugar. O sábio olhou para ele e disse, o mesmo encontrarás aqui. Um homem que havia escutado as duas conversas perguntou ao velho, como é possível dar resposta tão diferente à mesma pergunta? Ao que o velho respondeu, cada um carrega no seu coração o ambiente em que vive. Aquele que nada encontrou de bom nos lugares por onde passou, não poderá encontrar outra coisa por aqui. Aquele que encontrou amigos ali, também os encontrará aqui. Porque, na verdade, a nossa atitude mental é a única coisa na nossa vida sobre a qual podemos manter controle absoluto. Moral da história, o ambiente vai depender da maneira que você se comporta. Primeiro objetivo específico da primeira parte da lição, apresentar o pátio entre as tribos de Israel. Então agora nós vamos estar apresentando o pátio. Vamos conhecer, desde a primeira lição, e eu vou dar continuidade, para que nós conheçamos o tabernáculo, desde a ordenação, quando Deus ordenou a Moisés, como agora nós vamos caminhando, agora vamos conhecer o pátio, depois vamos conhecer o altar de holocausto e vamos indo. Então, fique comigo. Diz o pátio entre as tribos de Israel. Quando Moisés distribuiu as tribos em torno do pátio do tabernáculo, estava revelado nesse ato um senso de organização divina. No decorrer dessa lição nós vamos ver que Moisés distribuiu as tribos de maneira que as tribos ficassem em volta do tabernáculo. É importante, professor, se você puder levar um quadro ou uma televisão, e aonde você pode estar passando as imagens para que os alunos possam estar se orientando e entendendo sobre o pátio entre a tribo de Israel e os tabernáculos, sobre o pátio, sobre o tabernáculo, entendendo de forma que você possa estar mostrando. Então o pátio do tabernáculo ficava no centro de todas as tribos de Israel. Era o símbolo de que Deus estaria no meio de seu povo. Então não era que Deus estava no tabernáculo, Deus estava entre o seu povo. Então, meus queridos, aí as tribos foram colocadas todas em volta do tabernáculo. Eu vou estar mostrando nos passos seguintes. A palavra de Deus mostra a construção do pátio. Teve como primeira etapa a montagem da estrutura do tabernáculo no Sinai. Então, nós vemos que foi no Sinai que foi construído o tabernáculo conforme a orientação, conforme o projeto dado por Deus. Então do Sinai até Canaã passaram-se muitos anos antes de Israel entrar em Canaã. Moisés orientou que um lugar fixo deveria ser estabelecido para o tabernáculo. Então Moisés falou que um dia teria que se construir um templo, que seria um lugar fixo para o tabernáculo. A estrutura do tabernáculo foi montada na cidade de Gilgal e em Siló, depois que eles atravessaram o Rio Jordão. Então, nos períodos de Saul e Davi, a Arca da Aliança ficava alojada em lugares diversos. O tabernáculo já não tinha localização fixa. Então, nós não sabemos, não tem explicação onde está a Arca do Concerto. Não é algo tão precioso, será que desapareceu, sumiu da história e ninguém sabe onde está? Então é um segredo, mas possa ser que a arca ainda exista. Finalmente Jerusalém foi conquistada por Davi no reinado de Salomão. O tabernáculo deu lugar ao templo de Jerusalém, onde o próprio Deus confirmou o lugar e aprovou como manifestação de sua glória. Então, o que substituiu o tabernáculo? O que substituiu o tabernáculo foi o templo de Salomão, cumprindo o que Moisés havia falado
há muitos e muitos anos atrás. O 2 diz a posição do pátio do tabernáculo. Esta obra era feita conforme a vontade de Deus e conforme o projeto que Deus tinha traçado. Não poderia ser feito de maneira diferente. Então, nossa vida também é um projeto de Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus e nós precisamos caminhar pelos caminhos traçados por Deus. Nossa vida precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Então, para entender a organização das tribos em torno do pátio do tabernáculo, é preciso compreender o propósito divino resumido em Êxodo 25:8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, aqui, para você entender, Deus não está dizendo que vai habitar lá dentro do tabernáculo. Não, tudo ali é uma simbologia aonde Deus se faria presente. A presença de Deus. Então, aqui está expressa a vontade de Deus em ser o centro do seu povo. Então Deus diz, eu habitarei com eles. Não é que Deus vai habitar no tabernáculo, entenda isso, lá no tabernáculo. Deus iria habitar entre o povo. A localização geográfica do tabernáculo. Ele ficava no centro do acampamento, de frente para o oriente, né, para o sol nascente. Isto é, voltado para o levante do sol. Revela exatamente a vontade de Deus em habitar no coração do povo de Israel. Todo o tabernáculo foi traçado de maneira divina. Então a frente dele tinha ficado no lado do oriente, onde o sol saía. Agora nós vemos também a posição das tribos, a posição dos exércitos de Israel em torno do tabernáculo. Aí nós tínhamos na frente, atrás e nas laterais, cada um tinha as tribos que ali era o exército que guardava. Então os exércitos das tribos judaicas estavam localizados em torno do santuário divino, conforme Deus orientou. Então a posição dos exércitos era assim, de frente para a porta principal de acesso ao tabernáculo estava a tribo de Judá, Issacar e Zebulã, com 186.400 homens. Atrás do tabernáculo estava a tribo de Efraim, Manassés e Benjamim, com 108.100 soldados. Naftali, Dan e Aser estava no lateral, com 157.600 homens. Depois, do outro lado, nós temos aí a tribo de Rubens, Simeão e Gade, com 151.450 homens. De maneira que o tabernáculo era cercado por exército de Deus, dos homens de Deus, das tribos. Era difícil para o inimigo adentrar até o tabernáculo. Então ele está cercado. Nosso santuário também, que somos nós, estamos cercados de anjos de Deus para nos proteger, para nos guardar. Então ali também faz referência, o tabernáculo estava no centro, guardado pelas tribos de Israel. O objetivo específico da segunda parte da lição: expor a construção da cerca do pátio. Agora vamos falar sobre a cerca que cercava o pátio. Um diz o cortinado de linho branco da cerca do pátio. Uma cerca de 45 metros de comprimento, com aproximadamente 25 a 23 metros de largura, né? Que separava o tabernáculo das tribos ao redor. As pessoas não tinham como adentrar no tabernáculo, a não ser pela porta, conforme eu estou orientando. Era alta. Ela também tinha, as cortinas tinham uma altura bem elevada. As 60 colunas de bronze, aproximadamente com 2,20 metros, 2,30 metros de altura, sustentava a cerca do pátio. Então todas aquelas colunas eram de bronze. Se você for ver lá, você vai ver que ela era feita de madeira, aquelas colunas, e revestida de bronze. Então assim não se podia ver o que se passava no interior do pátio, senão a cobertura do tabernáculo. Então eu estou mostrando para vocês aí as cortinas, né, que foram feitas pelos artesãos, e as colunas de bronze, que era
feito de madeira de acácia e aí revestido com bronze. Aí nós tínhamos também duas colunas, né, cortinas e varais do pátio. As colunas de bronze foram feitas de madeira de acácia, o que eu disse para vocês. Já as cortinas eram costuradas uma a outra até formarem uma tela bem firme. É uma coisa trabalhosa, somente artista para fazer. Assim, as colunas, as cortinas e os varais são elementos que didaticamente podem simbolizar a segurança, a estabilidade e a comunhão na vida cristã, produzidas pela obra expiatória de Cristo. Então, todos esses objetos que foram usados no tabernáculo, eles têm seu significado espiritual, tanto para a vida de Cristo como para nós cristãos. Nós estamos mostrando também que as coisas de Deus são organizadas, então você não pode fazer as coisas de Deus relaxadamente. Então, portanto, a semelhança das colunas, né, cortinas e varais do tabernáculo, a obra expiatória de Cristo nos traz segurança, estabilidade e comunhão na vida cristã. Então, é aí onde está trazendo esses significados. A cerca de linho 3. A cerca de linho, a santidade e a justiça de Deus. Então, a parte reservada na esfera interna do pátio, separada pelo linho branco torcido, revelava a santidade de Deus. Então, nesse sentido, o pátio do tabernáculo revelava que o pecador não tinha o acesso ao Deus Santo, senão por meio do sacerdote. O pecador não poderia adentrar, a não ser o sacerdote que adentrava fazendo a intercessão, apontando para Cristo, que o único sacerdote que entrou no tabernáculo eterno. O sacerdote ministrava os cerimoniais de sacrifício pelo pecado do povo. O homem carece de santidade e de justiça. No entanto, em Cristo, o pecador é justificado e santificado para a salvação. Esse é o maior milagre que o pecador pode desfrutar de seu encontro com Jesus. Terceiro objetivo da terceira parte da lição: enfatizar a porta do pátio. Agora vamos para a porta do pátio. Então, onde diz a porta do pátio, uma tipificação do único caminho. Então, a porta do pátio agora ela vai tipificar o único caminho para entrar no pátio do tabernáculo, porque havia apenas uma porta. Nós também sabemos que está apontando para Jesus o único caminho que vai nos levar à entrada das mansões celestiais. Então, esta porta dava acesso ao lugar sagrado, onde Deus habitava. Então, meus queridos, havia somente uma porta para entrar no tabernáculo. Então, a porta era a entrada para o caminho do perdão, da vida. Essa porta está apontando para Cristo. Uma só porta para entrar no tabernáculo. Não tinha como você entrar por outro lado. E até, por exemplo, muro ainda dá para pular, mas as paredes eram feitas de cortinas. E não tem como saltar por cortinas. Então você só podia entrar no tabernáculo pela porta. E só se você fosse conduzido pelo sacerdote, que representa Cristo, que nos levará ao encontro do Pai. Cristo, o nosso Senhor, né? Ele é a verdadeira porta de acesso para todos os pecadores. Foi Jesus mesmo que declarou, ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, vai encontrar salvação. Ele vai entrar, ele vai sair, ele vai achar passagem. Então essa palavra de Jesus confirma toda a doutrina do Novo Testamento, que tem em Cristo o único caminho de entrada possível para chegarmos ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, foi Jesus que disse isso. Então essa porta é o único meio de acesso a Deus. Então, na época, tinha a porta de acesso ao tabernáculo, mas alguém só teria acesso se fosse através de um sacerdote. Ele só poderia entrar mediante a mediação de um sacerdote, que ele entraria para oferecer o sacrifício onde o animal morreria no lugar dele, como eu expliquei em outras lições. As pessoas pecavam, traziam o animal
e aí colocava a mão sobre a cabeça do animal, reconhecendo que aquele animal estaria morrendo em seu lugar. Então no tabernáculo haveria só uma porta, e essa porta só entraria alguém que fosse chamado pelo sacerdote para oferecer o sacrifício de perdão dos seus pecados, aonde seus pecados simbolicamente seria transferido para o animal que era levado para o sacrifício. 2. As 4 colunas e suas bases, uma tipificação do Evangelho. Então nós temos na frente do tabernáculo 4 colunas, né? Destacamos, né, as 4 colunas e suas 4 bases. Então essas bases e colunas sustentavam a porta principal do pátio. Então aqui na porta nós tínhamos 4 colunas com 4 bases que sustentavam a entrada da porta. E aqui simbolizando os 4 evangelhos, né? Porque esse fato nos faz rememorar os 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas e João, né? O maior instrumento que o ser humano tem para conhecer a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo são esses 4 evangelhos, que eles contam a história e a trajetória de Cristo aqui na terra. Então toda a revelação de que precisamos saber acerca da pessoa de Cristo está narrada nos 4 evangelhos. Então por isso, para ter uma base espiritual sólida e conhecer a pessoa de Jesus, precisamos começar pelos evangelhos. Assim, leia toda a palavra de Deus e aguarde no seu coração. Muita gente carrega a Bíblia apenas para ir para a igreja, mas ele em casa ela está guardada, ele não lê a Bíblia. As colunas estão aqui na entrada do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. É a entrada para você ler o Novo Testamento. E é ali que conta toda a história de Jesus. Senão você é um cristão que não conhece a história do seu Redentor. Como você poderia ir para algum lugar sem saber o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho. Então o caminho para entrarmos no tabernáculo eterno é através da palavra de Deus. E a entrada na nova aliança é através dos 4 evangelhos iniciais. 3. As cores da cortina de entrada de diversos tipos. Então tinha toda uma simbologia. Então nós tínhamos as cores das cortinas ali na entrada do tabernáculo. Nós tínhamos azul, púrpura, carmesim e branco, né? Essas eram as cores da cortina da entrada do pátio. Então a entrada era colorida, cada cor representava uma coisa. Então nas Sagradas Escrituras as cores sempre simbolizaram aspectos importantes da fé. Então cada cor simbolizava uma coisa. Nas próximas lições nós vamos estar expondo melhor. Então nesse aspecto podemos destacar, por exemplo, que o azul lembrava o que? O céu que Deus criou, o céu azul. O branco lembra a ideia de justiça perfeita. Então todo branco fala de justiça. Então as cores tinham seu significado. Então a púrpura lembra a ideia de realeza. O carmesim lembra a ideia de humilhação e sofrimento. Então o Senhor Jesus remonta essas cores. Ele veio e foi para o céu. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é justo e perfeito e foi humilhado e moído pelo nosso pecado. Aqui o comentador está mostrando que o Senhor Jesus representa essas cores, né? Porque como azul ele morreu, né? O azul que destaca o azul do céu, Jesus morreu e foi para o céu. O branco lembra que Jesus era justiça. A púrpura lembra que Jesus, Rei dos Reis, subiu para o céu. E o carmesim lembra da humilhação e do sofrimento de Jesus. Para concluir esta lição, nós acabamos de estudar a centralidade de Deus em nossa vida por meio da posição do tabernáculo. Então essa lição vem mostrar que o tabernáculo no centro, quer dizer, Deus quer estar no centro de nossas vidas. Concluímos que o Senhor é o único meio de acesso a Deus através da imagem da porta do pátio.
Portanto, sejamos conscientes de que Jesus Cristo se revelou ao seu povo como o único caminho para o pecador alcançar a salvação. Ele é o único caminho que conduz ao céu. Então vimos nessa lição o tabernáculo, uma porta representando Jesus, que Jesus é a porta, o único caminho que nos leva a Deus. Quero agradecer aí a todos os internautas e gostaria que vocês estivessem comigo na próxima lição, na lição 4. Não perca essa próxima aula, é muito interessante. O altar do holocausto, vou estar lá mostrando o altar para que nós possamos ir conhecendo cada parte do tabernáculo. Quando terminar este seminário, essa lição, nós conhecemos cada ponto. Agradecer a todos vocês e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.